Word, vamos para mais uma aula 4 do curso DSOS, Desenvolvimento de Sistemas Operacionais Simples. Eu fiquei algumas semanas sem fazer vídeo, mas agora estou retornando nas aulas aí para a gente continuar, né, na área de introdução à interface gráfica. Nós vamos começar a desenvolver os códigos para desenhar na tela, né? Vamos construir a biblioteca de monitor e vamos também aperfeiçoando mais nas próximas aulas, né? Melhorando a nossa interface gráfica. E aí vamos começar. Primeiramente eu vou mostrar para vocês uma imagem sobre uma explicação de um programa que nós fizemos na aula anterior, né? Sobre esses bits, né? Aqui quando a gente desenhou a tela, fez um painel na tela, a gente estava fazendo um efeito especial, né? Na aula anterior a gente fez um efeito especial que o caractere ficava piscando, né? Mas eu não soube explicar por que aquele caractere ficava piscando quando estava em um fundo branco. Mas eu vou explicar para vocês agora. Esses bits aqui, que tem 8 zeros, ou seja, 8 bits, eles representam a cor de texto e de fundo, né? Vocês lembram da aula lá que eu vou mostrar para vocês aqui no kernel. E a gente fez essa rotina aqui, backcolor, né? Backcolor e print string, onde tem esses bits aqui, ó. Esses primeiros 4 bits, né, que são o bit mais significativo, ele é a cor de fundo. E os últimos 4 bits, que é o bit menos significativo, é a cor de texto, né? Se a gente for parar para pensar aqui, este bit menos significativo, né, esse aqui é o azul, este é o verde e este é o vermelho. Este bit aqui, ele é a intensidade. Ou seja, se ele estiver ligado, se o bit for 1, as cores restantes serão mais vivas, mais claras. Se for 0, as cores restantes serão mais escuras. Então ele é o bit de intensidade. O resto, se esse bit aqui for 1, né, vai ser vermelho. Se for 0, né, aí vai depender de outras cores aqui. Então ela segue uma escala RGB, né? Red, Green, Blue, né? Aquela escala que mistura 3 tipos de cores para formar outras cores. Então esses 4 bits aqui menos significativo, ele representa a cor do texto, né? Já esses 4 bits aqui também, chamado de nibble, né? Ele representa a cor de fundo. E assim repete da mesma forma que a cor do texto. Por exemplo, esse 0 aqui, se for 1, ele será azul. Esse 0, se for 1, será verde. E este, se for 1, será vermelho. Então, esse representa o vermelho, verde e azul. Agora, a gente vai explicar o porquê que ficava piscando o texto. Este aqui é o bit representado pelo blink, ou seja, ele é um efeito piscante. Caso ele estiver ligado, se for 1, o texto que tiver nesta cor de fundo estará piscando, né, aparecendo e desaparecendo muitas vezes, se caso for 1. Se esse bit for 0, o texto vai ficar intacto, né? Então a gente vai fazer o seguinte. A gente pintou aqui backcolor, né? Eu vou deixar aqui 1 ligado, né? E aqui já está 1 também. Eu vou deixar 1 aqui para ficar a cor mais viva, né? A gente fez aqui né, azul, né? Isso aqui é a cor de fundo azul do painel de fundo. E isto é branco, né? Então é um branco mais ativo. E isso aqui é a cor azul, né? Todo texto que vir
dentro dessa cor de fundo azul, ele estará piscando. Mas eu vou colocar 0 aqui. Vou deixar 0, porque eu não quero piscar. E aqui é a cor branca, né, do print string. Ele vai pintar um texto com fundo do texto branco e a cor viva azul, uma cor mais viva azul. Então eu vou tirar esse 1 aqui, vou deixar 0, porque a cor do texto ele não irá piscar, né? Então eu vou fazer o procedimento aqui para poder montar o arquivo, né? E vocês fazem aí como as outras aulas, né? Monta o arquivo, transforma em imagem de disco e passa para o pendrive. Ok, como vocês estão vendo aqui, né? Ficou um azul, né? Um azul meio morto, né? Vamos ver aqui. A gente colocou um aqui, uma cor mais... ficou um azul diferente, né? Porque a gente deixou o 1 aqui, né? Setado. Se a gente deixasse 0, seria a mesma cor aqui do fundo. Mas ficou um azul mais diferente aqui, porque a gente colocou 1 aqui, né? E aqui na cor de fundo a gente colocou 0, ou seja, nós desativamos o efeito blink, que é o efeito de piscar. Então, um bem-vindo ao KidOS não está piscando, entende? Do mesmo jeito seria aqui, ó. Se a gente deixasse 1 aqui e escrevesse alguma coisa nesse painel, todo o texto que tivesse nesse painel azul, ele estaria piscando. Mas esse não é o caso, porque aqui é 0, entende? Então, aqui a cor de fundo continuou branca, só muda que o texto que está na cor de fundo branco não está piscando, porque aqui está desligado o bit. O bit é relacionado ao blink. Então, a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai fechar a máquina virtual aqui, né? E nós vamos agora criar a lib de monitor. Vamos criar a biblioteca para monitor para dar início à interface gráfica. Primeiro passo que vamos fazer aqui é o seguinte. Eu vou excluir essa rotina, backcolor. Nós não vamos trabalhar com essa rotina aqui. Eu vou excluir também esse modo de vídeo de texto. Vou deixar o move cursor. Vou deixar o print string, config stack e config segment. Também vou apagar o show string. Vou apagar essas duas aqui, essas três na verdade. E a gente vai fazer o seguinte aqui. Nós vamos... Isso aqui também a gente vai apagar. Vamos apagar isso aqui também. Ok. Ó, a partir do momento que a kernel é chamado, ele executa essa instrução, que vai pular para o OS main. OS main é a rotina principal, que vai chamar o config segments, vai configurar o nosso segmento, e vai chamar o config stack, que vai configurar a nossa pilha. Beleza? E aqui eu vou escrever, vou fazer uma separação. Eu vou escrever aqui directives and inclusions, diretivas e inclusões, né? Ok, eu vou deixar um espaço aqui. Diretivas e inclusões, eu vou colocar algumas diretivas e incluir também a lib de monitor. Aqui embaixo eu vou colocar o seguinte, colocar starting the system, né, iniciando o sistema. E aqui eu vou finalizar com um comentário também. Vamos dizer que a gente está dividindo aqui nosso código em partes aqui, para poder identificar melhor. Em config segment e config stack, eu vou colocar kernel functions, funções do kernel. E
Vou separar aqui. Ok. Esse end eu vou colocar aqui embaixo também. Beleza, tudo que tiver aqui entre esse kernel functions vai ser as funções que está dentro do nosso kernel. O que tiver aqui será a nossa rotina principal, nosso main, vamos dizer assim, que chamará nossas rotinas do monitor também. E aqui as nossas diretivas e inclusões. Ok. Então vamos criar aqui um novo arquivo. Na verdade, antes de criar um novo arquivo, vou abrir a pasta aqui e vamos criar uma nova pasta chamada hardware. Ok, nessa pasta aqui eu vou criar um arquivo dentro dela. Primeiramente eu vou copiar aqui. Eu vou escrever aqui KidOS. Vocês podem colocar o que vocês quiserem. Isso aqui é só um comentário inicial. Library, Monitor Library Hotness, que é a rotina de biblioteca do monitor. Created by Francis, version 1.0.0. Ok. Feito isso, eu vou salvar. Eu vou salvar dentro da pasta hardware. Vou nomear como monitor.lib. Vocês poderiam colocar .inc também, que é um arquivo de inclusão, né? Um arquivo que terá rotinas separadas para incluir no nosso kernel. Mas eu vou colocar lib por preferência própria. Vocês podem colocar inc ou lib. Vou colocar lib aqui. E eu vou até mostrar para vocês como é que fica. Olha só. Fica até um símbolo aqui de parecendo que é servidores, né? Símbolo de servidores. Object File Library, arquivo de biblioteca de objeto. E se eu tentar abrir ele fala, você está tentando abrir um arquivo do tipo, né, Object File Library, lib. Estes arquivos são usados pelo sistema operacional e vários outros programas. É justamente por isso que eu escolhi o lib, porque eu não quero que ele seja aberto assim, normalmente, né? Mas isso tanto faz, você pode escolher a extensão .inc, que é o arquivo de inclusão para assembly, né? Vocês que decidem aí. E como é um arquivo .lib, né, o Notepad aqui não reconhece que é um arquivo assembly, vamos dizer que terá códigos assembly, e ele não colore, né? Então eu vou fazer o seguinte, se você estiver usando o Notepad++, vocês fazem o mesmo procedimento aqui. Eu vou colocar escolher a linguagem assembly, pronto, ele já colore automaticamente quando abrir um arquivo .lib. Ok. Agora vamos começar a criar nossas rotinas. Primeiramente, eu vou criar uma diretiva de compilador. Na verdade, no caso aqui é monitor, né? If in dev. Se não está definido, o que? Se não está definido o que? Vamos colocar aqui uma constante, né? Geralmente usado, que vai ser definido pelo define, que é uma diretiva para definir constantes também. E aqui, ó, se não está definido monitor lib, né? Defina monitor lib, ok? E logo abaixo eu vou colocar aqui um and if, ou seja, aqui em assembly, né, na sintaxe que eu estou utilizando aqui do NASM, essas diretivas aqui, né, na verdade as diretivas utilizam esse símbolo aqui de porcentagem, né, para simbolizar uma diretiva. Então aqui, se não está definido monitor lib, defina monitor lib. Nesse momento, quando for montar, né, o montador ele vai ler essas diretivas, né, ele vai pré-processar essas diretivas, né, e ele vai ver, quando for incluído no kernel, ele vai ver se não está definido o monitor lib. Se não está, ele vai definir. Ok. E aí, as rotinas são lidas e são colocadas no kernel. Mas, caso, novamente, um arquivo que esteja
incluindo o kernel. Vamos colocar um exemplo, assim, uma suposição. Um arquivo que esteja incluindo o kernel. Ele for tentar incluir novamente, ele não vai incluir novamente as rotinas. Por quê? Porque já está definido. Monitor lib. Se ele foi definido uma vez aqui, na primeira vez que foi chamado, ele não vai definir novamente. Então ele não vai executar, incluir as rotinas novamente, porque já foram incluídas. Então esta é a lógica. Você não, isso é muito interessante você usar isso aqui para caso você utilizar mais de um arquivo, 2, 5 arquivos aí que inclui o mesmo arquivo e poder não incluir várias vezes o mesmo arquivo, né? Desnecessariamente. Por isso que eu estou colocando essa rotina aqui. E tem muitas assim, tem muitas funcionalidades disso aqui, né? Tem muitos exemplos que eu poderia dar, mas isso aqui já é o suficiente. Então eu vou colocar aqui entre as diretivas, eu vou colocar aqui primeiramente main strings, né? Ou seja, as strings principais, né? As strings principais, eu vou copiar isso aqui porque eu vou colar várias vezes. Primeiramente vamos criar as strings, né? As referências de memória para strings. Name system db KidOS. Eu ia colocar uma outra string aqui, mas por enquanto vamos deixar só esse name system mesmo, que a outra string a gente não vai usar por enquanto, a gente não vai fazer por enquanto, né? Vamos deixar só essa string name system. E agora aqui logo abaixo vai vir window configurations, né? Configurações de janela. O que será a janela? Será a interface gráfica, né, que vamos desenvolver. Aqui será todas as referências de memória responsáveis pela janela, né? Os parâmetros da janela, né? Tamanho, cores, posição. Tá, ok. Logo abaixo vamos criar aqui routine library, né? Biblioteca de rotinas. Ok. Eu vou só deixar aqui mais organizado. Primeiramente, em Window Configurations, vamos criar algumas referências de memória. Eu vou explicar cada uma delas. Backwidth, né? DW 00000. Vamos criar uma the word, né? Ou seja, uma palavra, né? Uma word que terá 2 bytes, né? Este será um endereço de memória que vai ser guardado em backwidth, onde guardará o tamanho do comprimento da tela, né? Dependendo do modo de vídeo que eu utilizar, esse tamanho será alterado. Porém, isso aqui será um endereço. O tamanho estará neste endereço, né? Eu vou mudar o endereço também, né? Inicialmente. Na verdade, não. Eu falei errado. Isso aqui será basicamente não será o endereço, que será o valor mesmo, né? Porque tem outras variáveis que vamos utilizar como endereço. Aí, back height, que é a largura, né, que é o comprimento e a altura, na verdade. Vamos colocar inicialmente 0000, né, que é a altura da tela, né? Dependendo do modo de vídeo, ele vai alterar. Back color db, vou utilizar um número aqui, 46, uma cor, né? Pagination sempre será 0, né? No modo de vídeo que vamos utilizar, a paginação sempre é 0. Cursor X. db 15. Estou colocando os valores aqui, vocês podem ir testando outros valores também, né? Depois que vocês verem esses valores, mas eu estou colocando esses valores porque
eu já sei exatamente o que eu vou colocar aqui. É state db0. Vocês vão entender por que eu estou colocando essas variáveis. Tecla key db0 e count dw0. Ok, isso aqui esse cursor X é a posição X do cursor, que será na posição 15. E o cursor Y é a posição Y do cursor, que será 12, né? Ou seja, a posição relacionada ao comprimento e a posição relacionada à altura, né? Então aqui em count, aqui é o tamanho, né? Vocês vão entender por que eu estou colocando esse tamanho. A gente vai conversando sobre essas referências ao decorrer das aulas. Então, inicialmente, essas são as configurações da nossa janela. Inicialmente, né? Então, em Routine Library, eu vou colocar agora as rotinas de monitor. Primeiramente, vamos criar uma rotina que vai definir o modo de vídeo e configura posição padrão. Tá. Vou nomear essa rotina como VGA Set Video Mode. Lembra que a gente tinha feito na aula anterior, que a gente acabou de apagar agora também no kernel, que é o Test Set Video Mode, ou seja, vai setar o modo de vídeo para texto. Este é um modo de vídeo VGA, ou seja, é um modo gráfico, né? O que será? A gente vai ver que, basicamente, no curso de TSOS, iremos ver dois estilos de modo gráfico, né? O segundo tipo será em aulas futuras. Primeiramente, a gente vai utilizar uma resolução de 320 por 200, 320 de comprimento e 200 de altura, e na qual esse modo gráfico utiliza 256 cores. Primeiramente, vamos colocar no registrador, né, de byte alto H, a função da BIOS, uma função da BIOS, 00. E vamos mover para o registrador de byte baixo AL o valor 13 em hexadecimal. O valor 13 em AL, né, e o valor 00 em H, né, em AX ficaria 0013, né, porque, já que AH e AL é o byte alto de AX e o byte baixo de AX. Tudo é o mesmo registrador, dividido em 8 bits cada um. E este valor ele representa o modo de vídeo de 320 por 200. Né? É um modo de vídeo VGA na resolução de 320 por 200. Vamos colocar interrupção de vídeo 10, né? Interrupção de monitor, para poder executar essas operações e setar o modo de vídeo. Pronto, até aí tudo bem, está tudo setado. Porém, a gente vai utilizar rotinas para desenhar na tela. E ele pode desenhar vários tipos de comprimentos diferentes. Por exemplo, nós poderemos desenhar uma janela, né, botões, campos de texto, fazer desenhos gráficos, né, setando pixel a pixel. Mas, para nós podermos fazer isso, nós precisamos de parâmetros, de valores que podem se alterar. E aí entra as referências de memória, ou seja, a comprimento atual e a altura atual. Né? Qual seria o comprimento e a altura desse modo de vídeo que vamos utilizar atualmente? Né? Move AX, né? Vou colocar em AX aqui. 320, que será o comprimento. E vou colocar em AX também 200, que é a altura. O primeiro valor que está em AX, vamos colocar onde? Vamos mover para a referência de memória Word, a variável de tamanho Word, backwidth, que é essa aqui, ó, backwidth, the words. Vamos colocar dentro dela o que está em AX. O que está em AX atualmente? 320, ok. Backwidth está com 320. Já quando eu coloco novamente o valor em AX, 200 em AX, eu agora vou mover para o Word backwidth, onde irei colocar o valor que está atualmente em AX, que agora é 200. Então, backwidth guardará
200, né? Back width 320, back height 200. Ok. Tá aí tudo bem. Agora eu vou retornar. Hatch. Retorno aqui. Logo abaixo aqui nós vamos chamar uma rotina que vamos criar. Que rotina é essa? Call draw pixel config. Vamos chamar uma rotina para pintar pixels na tela, né? Porém, primeiramente, a gente não vai começar a pintar agora. A gente tem que definir as funções, né, e parâmetros para setar pixels na tela. Então, vou colocar aqui função de gravar pixels na tela. Ok. Essa função se chamará draw pixel config, na qual essa função ela é chamada aqui dentro de set video mode, né? Aqui a gente seta o modo de vídeo e ao mesmo tempo a gente já chama a função de pintar pixels. Tá. Vamos utilizar uma função da BIOS, que vamos colocar em AH, chamado 0C, né? 0C é uma função para pintar pixels na tela. Em AL, o que vem em AL? É exatamente a cor que será cada pixel, né? Vamos colocar uma cor padrão que estará em backcolor. Então, tudo que vier em AL, caso o AH tiver com 0C, que é a função de pintar pixel, tudo que tiver em AL será a cor dos pixels que será pintados. A cor dos pixels que será pintados, que está em AL, vai estar em backcolor, vai estar passando de backcolor para AL. E qual é o valor de backcolor? 46. Então, nós vamos utilizar a cor 46. Que cor é essa? A cor verde, né? Nós vamos utilizar uma cor verde em decimal. Agora, CX vai ser 0 e DX também será 0. E hatch, para retornar, né, para a chamada de origem. O CX e DX, o que se refere a esses registradores relacionados à função 0C? Ok, quando você se utiliza a função 0C em H e as cores em AL, CX e DX é relacionado às posições, né, da tela. Ou seja, a posição inicial, né, do pixel será pintado, vamos dizer, atualmente será 0, ou seja, na linha 0. DX é relacionado à coluna. Não, é errado. CX é relacionado à coluna e DX é relacionado à linha, né? Então, essa aqui é a coluna 0, linha 0, né? No topo esquerdo, né? No primeiro pixel do topo esquerdo, 0, 0. Ok. Esses valores podem ser alterados de acordo com as pinturas, para poder pintar pixel por pixel. Beleza, chamamos a configuração de setup pixel. E agora a gente vai para essa aula e vamos para a próxima aula, que vamos dar continuidade, né, de pintar os pixels na tela. Vamos utilizar uma rotina chamada Draw Backgrounds, né? E vamos também implementar isso no nosso kernel, né? Então, até a próxima aula.